eu sou um cara que tenho pouquíssimos conselheiros, pouquíssimos amigos ali que eu vou me aconselhar, sabe? E sempre que eu vou me aconselhar com alguém, essas pessoas são muito específicas e elas dão um direcionamento para minha vida assim surreal. E o último conselho que eu recebi, eu rapidamente apliquei em prática, que foi: se você perder um mês da sua vida em um lugar que não é para você perder, é muito tempo. E por que que eu tô te falando isso? Que agora estamos indo no shopping gastar um dinheirinho ali, né? Final de semana. E a gente indo pro shopping, minha esposa está sem GPS. Por quê? Porque ela já sabe o caminho. Inclusive, o caminho do shopping, ela sabe até onde tá os radares, entendeu? Então, ela não vai se perder nesse caminho aqui, entendeu? Pelo contrário, ela tem um objetivo, ela tem um alvo e ela sabe para onde ela tá indo. Então, quando você sabe para onde você tá indo, dificilmente você vai se confundir, né? E ter bons conselheiros na jornada te faz isso, te faz você não se perder tanto, né? É claro, você não vai se aconselhar com qualquer um, né? Você tá querendo sair da bebida, você vai se aconselhar com uma pessoa que bebe? Não, né? Você está querendo sair de algum vício. Você vai se aconselhar com pessoas que vivem uma vida de vícios? Não, você vai se aconselhar com a pessoa que já venceu aquilo. Você está com um problema no seu casamento? Você vai se aconselhar com quem teve 5 divórcios? Não. Então eu sempre tive bons conselheiros na minha vida. E esse meu amigo me falou, né? Ó, cara, você está indo numa direção muito boa, né? Só que se você perder tempo em um lugar que não é para você, que seja um mês, você está perdendo muito tempo da sua vida. E basicamente 6 meses atrás, né? 6 meses, a gente estava morando em outro estado. A gente decidiu começar uma nova vida morando em Balneário Camboriú, né? E cara, eu tava com uma expectativa muito alta, porque eu tinha acabado de fechar um negócio que, aos meus olhos, né, era muito bom para mim, né? Ia me trazer uma falsa instabilidade. E aí, tipo, eu fechei esse negócio, só que eu tinha que mudar de cidade, eu tinha que estar lá presencialmente. Resumidamente, fiquei lá 6 meses, né? Foram 6 meses assim bons. A gente aprende com esses erros, né? Só que ao mesmo tempo eu vi que aquele lugar não era pra mim, entende? Você sente no seu coração, você fala, cara, eu não tô bem aqui, né? E aí eu conversava muito com a minha esposa também naquele momento, né, falando, não, o que você falar, tá falado. E aí quando a gente decidiu voltar embora, porque a gente sentiu que aquele ambiente não era para nós, foi quando esse meu amigo me deu esse conselho. Ele falou assim: se você ficar lá mais um mês, é muito tempo que você tá perdendo da sua vida. Você entende? Às vezes você tá indo numa direção que não é para você tá indo e você tá aí perdendo tempo. Às vezes você tá no emprego que não é pra você tá, né? Você tá fazendo maracutá, isso e aquilo. Fica um mês, uma semana, um ano, tá perdendo muito tempo da sua vida fazendo o que não é pra você estar fazendo, né? E eu digo isso porque eu creio muito em Deus e eu sei que Deus tem um propósito na vida de qualquer um, né? E assim como o Jonas tava indo para a direção errada, caiu do barco, né? Para voltar para a direção certa lá, ficou na barriga da baleia, né? Eu acredito que tem muita pessoa andando na direção errada. Só que ainda dá tempo de você recalcular sua rota o quanto antes, entendeu? E você voltar a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E isso eu tô falando aqui na maior naturalidade, porque isso eu vivo na pele todos os dias. Todos os dias eu tenho que tomar decisões muito, muito importantes na minha vida, né? De tipo, nos meus negócios e tal, eu não posso ficar errando. E você tá entendendo o que eu tô te falando? Um mês, uma semana que você fica no negócio errado, né? Às vezes você tem que mudar de cidade. Você sabe que você tem que mudar de cidade, sair de perto dessas pessoas negativas que você tá caminhando, sair de perto da sua família para você crescer, sair da casa dos seus pais. Só que não, você fica procrastinando, você fica empurrando, fica indo na direção errada, e aí você vai perdendo tempo na vida, entendeu? Você perde tempo na vida. E é o que eu tô falando nesse vídeo aqui. Quanto mais tempo você perder, imagine chegar lá na frente com 35 e você falar, caraca, quanto tempo eu perdi fazendo isso? Entende o que eu tô te falando aqui? Então ajuste sua rota o mais rápido possível. E eu tô usando um exemplo básico, que foi uma decisão errada que eu tomei de mudar de cidade, entendeu?
Foi muito bom viver lá esse tempo? Foi. Não tenho o que reclamar. A cidade é muito boa, né? O lugar é muito bom, a vibe do lugar é muito boa. Por mais que tinha algumas coisas que não se encaixava com a nossa vida ali, que era a questão de amizade, tinha algumas amizades ali que não compactuava com a vida que a gente queria viver, entende? Então, o nosso ciclo de amizade na cidade que a gente mora hoje é um ciclo de amizade totalmente diferente, pessoas com propósito, né? Pessoas que quando vão te dar um conselho, tem direcionamento o conselho, não é aquele conselho vazio, né? Então, tipo assim, quando eu vou me aconselhar sobre casamento, a gente se aconselha com um casal que tem mais de 20 anos de casado, entendeu? Pessoas que já vivenciaram muita coisa. Então, quando você for se aconselhar com alguém, né? É claro, veja se a vida dessa pessoa compactua com aquilo que ela tá vivendo. Porque, porque você vai acreditar, você vai trazer aquilo para dentro do teu coração, entendeu? Então, é muito importante você ter boas referências na sua vida, entendeu? E principalmente o que eu vou te falar aqui agora. Converse com Deus antes de você tomar as decisões. Porque às vezes você toma a decisão ali, a decisão não tem problema ser errada, porque na vida todo mundo erra. Mas o problema é você ficar persistindo no erro por muito tempo, entendeu? E eu sou um cara que tô aprendendo agora, que eu posso errar, mas tem que errar rápido. Errar e corrigir, entendeu? E eu errei, né? Corrigi esse erro e já tô aqui, ó, na máxima, trabalhando, me dedicando, sentindo que minha vida tá andando pra frente, entendeu? Outra coisa, esse negócio que eu entrei lá, foi um negócio ao meu ver que pra mim não foi bom, me estagnou ali por um ano. Eu fiquei um ano preso nesse negócio. Então corrigi rápido também, já saí desse negócio, já tô fazendo outro, entendeu? Então os negócios também são assim. Você vai errar em alguns negócios, mas não dá pra ficar na sociedade errada com as pessoas erradas, entendeu? Isso vai atrapalhar e vai atrasar a sua vida, né? E é isso. Se tem uma coisa boa que aconteceu em Balneário, é Deus ter me dado meu filho. E foi bizarro, galera. O Pedrinho tá no forninho aqui, ó. Foi bizarro. A gente já tem 7 anos de casado, entendeu? E a gente, né, nunca se cuidou na questão ali e tal. E eu já tava falando assim, nossa, será que eu vou precisar ir ao médico e tal, né? Só que a gente nunca tentou também engravidar, né? E aí, no final do ano, eu falava pra Deus assim, Deus, se for pra mim voltar, me dá um filho. E aí, quando eu decidi em voltar, eu não sabia da gravidez ainda, né? Só que eu falava muito com Deus isso. Não, Deus, é pra me voltar pra Indaiatuba? Então me dá um filho. A gente voltou pra Indaiatuba e tava marcado pra voltar no começo de janeiro desse ano, de 2026. Só que a Mayara já tinha descobrido a gravidez e ela não me contou. Ela ficou 7 dias sem me contar pra gente mudar tudo ali, né? E quando ela me contou, tipo, foi o maior presente, assim, da minha vida, né? Eu via que Deus, tipo, tava alinhando a minha vida, entende? Por quê? Porque eu escolhi tomar a decisão certa, que era voltar pra minha cidade. Perdi dinheiro? Perdi, galera. Perdi dinheiro ali, perdi uns 50 mil reais, né? Mas o quanto eu não ganhei de tomar a decisão certa de voltar. Então, às vezes, você vai perder algumas coisas na vida. E dinheiro, você trabalha, você conquista de novo. Agora, você ficar um ano fora daquilo que você tinha que viver. Sabe quando você sente assim, não é pra me estar vivendo isso aqui, eu não tô no lugar certo, eu não tô na bolha certa, eu não me encaixo nesses padrões desse mundo aqui, entende? Então, o melhor lugar pra você viver é no centro da vontade de Deus, principalmente com a pessoa que você ama, com a pessoa que acredita em você, porque quando vocês dois estão muito bem alinhados nesse propósito, esquece, pô, tudo vai fluir, tudo vai acontecer. E é isso, espero que esse vídeo ajude alguém, porque eu tenho certeza que vai ajudar, porque o que eu tô falando aqui é de coração mesmo, né? Tem coisas que eu não abro da minha vida pessoal pra ninguém, mas isso aqui eu tô compartilhando com vocês, porque eu tenho certeza que tem alguém vivendo isso aqui, que precisa calcular a rota urgente pra você voltar a viver aquilo que Deus tem pra você, beleza? Se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Deixa o like e se inscreve no canal. Bora pra cima, um ótimo final de semana aí, que Deus te abençoe.